Muito bom dia! Sejam muito bem-vindas à nossa live de toda terça-feira. Acho que aqui a luz está melhor. Temos surpresas hoje. Deixa eu colocar aqui para quem estiver chegando agora. Bom dia. Você que está chegando, se você puder encaminhar essa live para pelo menos 15 pessoas, você clica aqui nessa setinha aqui embaixo, sai mandando. Quem tiver que estar aqui na live, quem tiver esse momento, Jesus vai enviar. Então, o único favor que eu vou te pedir é para que você envie, sai enviando. Quem você for olhando ali, sentindo seu coração, se Jesus tiver um convite para ela, ela vai ver esse link, ela vai ver esse envio e ela vai estar presente aqui, mesmo sem me conhecer. Ninguém precisa me conhecer, a única pessoa que precisa conhecer é Jesus, é ser convidado por Ele. Então, toda terça-feira eu faço live de oração. Eu geralmente faço no YouTube e aqui, mas hoje eu vou fazer só aqui. Então, depois a gente coloca, deixa disponível lá no canal Adriana e Rodrigo, Adriana Santana, você busca. Então, se em algum momento você sentir uma direção específica para você e você quiser reouvir, você vai ter a oportunidade, porque a gente salva e coloca. A única coisa que eu vou te pedir é para que você envie para 10 pessoas aqui, ó. Você clica na setinha e sai mandando essa live de oração. A gente vai ter um momento, vocês vão ver que minha voz fica rouca o tempo inteiro. Teve gente que ficava assim, não, é o diabo que deixa você rouca. Não, é porque eu falo sem respirar. Então, como eu falo sem respirar, eu acabo ficando sem voz em vários momentos. Vai ser um tempo maravilhoso aqui hoje, então se prepara para aquilo que Jesus vai fazer. Você consegue abaixar só um tiquinho esse fundo, aí só um pouquinho. Bom, vamos já começar. O que eu queria trazer para vocês de imediato foi que no grupo de oração que eu tenho um grupo no WhatsApp, onde de vez em quando eu vou mandando coisas que eu vou sentindo, coisas que Jesus vai falando. E há um tempo atrás eu mandei para todo mundo. Peraí que tá catarro aqui. Eu mandei para todo mundo sobre ler o livro de João. O livro de João na Bíblia é a parte dos evangelhos. Então o que significa? É quando Jesus veio à Terra e ele começou a fazer os seus milagres. Ele começou a passear pelas cidades e cada lugar que ele ia fazendo milagres. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim: quem é esse? Quem é esse que tá vindo aqui, tá chegando aqui e tá fazendo coisas? Tá curando um cego, tá curando um paralítico, tá expulsando demônios, tá modificando a nossa cidade. Quem é esse cara? E Jesus falava: eu sou o filho do meu pai, eu sou. Por isso que às vezes você ouve assim, eu sou, ele é tudo. Então o primeiro capítulo do livro de João, que se você quiser um dia ler, ele já fala assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Jesus. Então no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem Ele, nada do que nós temos, nada do que nós experimentamos, nada do que nós vivemos existiria. Foi Ele quem fez tudo. Foi Ele quem criou tudo. Por isso que às vezes você anda preocupada, você anda ansiosa com coisas que estão para acontecer na sua vida, e ao invés de você buscar Jesus, porque foi Ele quem fez, Ele quem criou, Ele que é o dono de tudo, você fica buscando amigos,
você fica buscando posts na internet, você fica buscando respostas em coisas que não irão te trazer a solução, porque todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Todos que viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz. Não, aqui eu tô lendo a parte de João Batista, peraí. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Ou seja, Jesus é a luz. Não há nada nessa terra que prevaleça mais do que Jesus. Então, até aquilo que é escuro, Jesus traz luz. Por isso que muitas coisas na sua vida que acontecem, você fala assim, meu Deus, como que eu não conseguia ver? Você se decepciona, você é enganado por um tempo, mas de repente vem a luz. Porque Jesus dá a luz a tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que os seus olhos não podem ver, Jesus vem e traz à tona. Ele traz a luz. Então, o maior lugar que você pode estar é na dependência de Jesus, onde eu me enxergo como nada, eu não sou capaz de fazer nada, eu não sou suficiente para nada, mas Ele me torna capaz. Ele me capacita, porque todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada existiria. Então você imagina João contando sobre isso para todo o povo, para todos os discípulos, e de repente Jesus desce à terra. De repente Jesus começa a caminhar e fazer milagres. Ele começa a batizar. Aí ele vai lá, faz o milagre no casamento, onde estavam as pessoas no meio da festa e acaba o vinho, e Maria chega para Jesus e fala, olha, o vinho está acabando. E ele fala, por que você está preocupada? Relaxa. Não fique preocupada. E Jesus vai lá e produz um vinho ainda melhor. Um vinho que cura, um vinho que transforma, e todos podem experimentar. Depois Jesus purifica o templo, que é quando a galera tá lá vendendo, sacaneando, era o templo de Deus e pessoas estavam fazendo de comércio. Jesus fica bravo da vida e Jesus vai lá e fala, parem com essa palhaçada. Vocês não vão brincar com o templo do meu pai. E ele derruba a mesa e ele sai quebrando tudo, bravo, porque as pessoas estavam fazendo aquilo, estavam comercializando aquilo que era para ser sagrado. Depois Jesus começa a caminhar, Nicodemos visita Jesus, Jesus vai, encontra a mulher samaritana no poço e fala para ela, me dê água. E ela fala, quem é você que você está me pedindo água? Aqui ele diz, veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus disse, me dê um pouco de água. Como sendo o Senhor um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana, ela respondeu para ele. E ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos, e Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. E a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde o Senhor vai conseguir essa água viva para mim? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? E Jesus respondeu, minha filha, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aqueles que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse, Senhor, eu quero que o Senhor me dê dessa água. Eu quero beber dessa água para eu nunca mais sentir sede, eu nem precise vir aqui nesse poço buscar água. E Jesus disse, então vá e chame o seu marido e volte aqui. E a mulher respondeu, Senhor, eu não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que você não tem marido, porque você já teve 5. E esse que você está agora não é seu marido. O que você disse é verdade. Então a mulher lhe disse, agora eu sei que o Senhor é o profeta. Nossos pais adoravam neste monte.
Mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde devem adorar. E Jesus responde: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoraram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas chegará a hora. Presta atenção que isso é para você. Mas chegará a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. São esses que o Pai procura para serem seus adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que não vestem uma máscara. Aqueles que não tentam parecer mais cultos, mais teólogos, mais entendidos da Bíblia, mas aqueles que querem amar Jesus mais do que tudo, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que os resultados, mais do que a glória de homens. São aquelas que querem Jesus por ele ser quem ele é, são aquelas que buscam Jesus para encontrar a fonte de água viva. Porque quem beber da água de Jesus nunca mais sentirá sede. Nunca mais sentirá sede. Toda essa ansiedade, todo esse medo, toda essa angústia, todo esse controle é porque você ainda não experimentou da água que jorra da fonte de Jesus. É porque você não experimentou de um verdadeiro encontro. E essa live é para você viver um verdadeiro encontro. Não é para você esperar um lugar específico. Não limite a presença de Deus a um lugar. Não limite a presença de Deus a um evento. Pelo contrário, Jesus, em toda a sua passagem em João, ele curava, ele fazia em pequenos encontros. Com algumas poucas pessoas, estava lá Jesus curando, estava lá Jesus transformando. Nesse encontro era ele e essa mulher samaritana. Eram apenas eles dois. E aqui é ele e você. É ele ao seu lado. Depois que Jesus começa a fazer tudo isso, ele cura um paralítico, ele cura o filho de um oficial, ele multiplica pães e peixes, ele anda sobre o mar. Ele vai na festa de tabernáculos e ele começa a ver a incredulidade dos homens. Ele começa a observar, mesmo diante de todos os sinais, mesmo diante de tudo que já preparavam para esse momento que Jesus ia vir, as pessoas estavam incrédulas. Depois veio a mulher adúltera, depois veio a mulher do fluxo de sangue. Jesus vai e passa pela morte de Lázaro, ele ressuscita Lázaro e todo mundo foi ficando sabendo de tudo isso. Todo mundo foi vendo tudo isso. Só que presta atenção, as pessoas não acreditavam. As pessoas não acreditavam que Jesus era capaz. As pessoas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Até mesmo os discípulos, algumas horas, quando Jesus começa a andar sobre o mar, eles começam a sentir medo. Mas peraí, vocês estavam caminhando comigo, vocês estão com medo de quê? Sou eu. E aí vem chegando a hora em que Jesus vai se entregar. Ele já sabia que essa hora iria chegar. E aqui eu vou ler para a gente poder começar a nossa live. Jesus foi crucificado e tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com óleos aromáticos. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E nesse jardim havia um túmulo novo ao qual ninguém tinha sido colocado lá. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram ali o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, onde Jesus estava morto, onde estava o corpo de Jesus. Então ela correu e foi até onde estava Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus tanto amava e disse: tiraram o corpo do Senhor do túmulo e nós não sabemos onde colocaram. Cadê o corpo de Jesus? Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam muitos juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo
e ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas estava enrolado no lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro no túmulo também entrou e ele viu e creu que Jesus havia ressuscitado, porque ele ainda não tinha compreendido a escritura que havia sido avisado. Maria, no entanto, ela permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira e o outro anjo aos pés. E então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que fosse um jardineiro falando com ela, disse assim: Senhor, se o Senhor tirou Jesus daqui, diga-me onde você colocou e eu o levarei. E Jesus disse para ela: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda eu não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. E assim a gente começa a nossa live. E esse é o momento para você adorar Jesus. Aproveita. Experimenta da presença desse Jesus que ressuscitou. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E onde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu. E eles lhe perguntaram: Maria, por que chora? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu guerreiro Jesus, só que ele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Voltar pra trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, Maria, pra eles começarem a sorrir. Fala pra eles que não acabou, diga que a morte eu venci. Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos, ela correu. E ao chegar lá, ela disse assim: senta todo mundo, eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre.
Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E logo depois, Jesus foi caminhando, ele fez a multiplicação dos peixes. Tomé não acreditou sobre tudo isso que estava acontecendo, Tomé precisava ver, por isso que às vezes a gente usa a piadinha assim, né? Eu sou igual ao Tomé, eu só acredito vendo, porque mesmo diante de todas as comprovações de Jesus, Tomé não acreditava que ele tinha ressuscitado. E Jesus caminhou e terminou a sua passagem na terra. E aqui logo no livro de Atos diz assim: será que este tempo é o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus, prestes a ir para junto do seu Pai, respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo ou a época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, imagina Jesus, aquele que estava caminhando com seus discípulos, aquele que estava curando. Logo depois de Jesus ter dito isso, Jesus foi elevado à altura. Na vista deles, todos eles viam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado dele. E assim Jesus voltou para junto do Pai, exatamente como mostra nessa passagem. Só que perceba o detalhe específico para todos nós. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Agora veja só, você acha que o Espírito Santo, ele vai descer sobre aquele que não quer? Você acha que o Espírito Santo vai habitar em um lugar que não quer?
Jesus garantiu, não cabe a você conhecer o tempo e a época que o Pai fixou, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Então, quando Jesus estava com eles, eles não tinham o Espírito Santo porque eles tinham o próprio Deus com eles. Mas Jesus falou, olha, eu vou para junto do meu Pai, eu não vou abandonar você. Calma. Eu vou te dar poder e o meu Espírito Santo vai descer sobre você. Por isso que quando várias vezes eu vou orar com vocês aqui nas lives, eu falo que você seja cheia do Espírito Santo. Que você se torne morada do Espírito Santo. Que você se torne um lugar de habitação do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo habita sobre você, sobre a sua vida, você não precisa estar buscando em pessoas, você não precisa estar buscando aqui comigo na live para encontrar a presença de Jesus, porque a presença habitará em você. Então, assim como muitas vezes você busca o dinheiro, você busca o trabalho, você busca a oportunidade, que tal transformar essa força por buscar a presença do Espírito Santo? Da mesma forma que você intensamente busca por uma vida melhor, por que você não busca pelo Espírito Santo? De falar assim, Jesus, eu renuncio aqui agora. Você pode inclusive fazer essa oração. Jesus, eu renuncio tudo que eu fui, tudo que eu sou até agora. Me perdoa de todos os meus pecados. Eu sinto vergonha de coisas que eu fiz essa oração. Imagina a vergonha que eu sentia quando eu comecei a beber da água viva. Lembra daquela mulher que foi até o poço? E Jesus falou, olha, se você está querendo tomar essa água desse poço aí, mas eu te digo uma coisa, se você tomar da água que eu posso te dar, você nunca mais sentirá sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando eu comecei a tomar dessa água, óbvio que eu sentia vergonha, porque o diabo, ele vem para te acusar. Ele vem para te apontar. Eu pensava, o que as pessoas vão pensar? As pessoas vão achar que eu sou doida, as pessoas vão achar que eu sou uma farsa, as pessoas vão achar que é uma mentira, as pessoas vão me zombar, as pessoas vão isso, vão aquilo. E Jesus falou, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. Eu estou feliz porque a minha filha que estava perdida voltou. Então não olhe para o que as pessoas vão dizer, para o que as pessoas vão pensar. Olhe para mim. E aqui no céu está tendo festa porque a minha filha voltou. E é a mesma coisa que Jesus está falando para você agora. Não se preocupe com as pessoas. Não olhe para as circunstâncias. Tudo se fez a partir de mim. Fui eu quem criei. Fui eu quem te escolhi. Antes mesmo de você ser gerada no ventre da sua mãe. Eu tenho uma história única e exclusiva para você, que não tem a ver com circunstâncias, não tem a ver com o olhar humano, não tem a ver com a limitação da sua mente. Tem a ver com aquilo que eu apontei para você. Tem a ver com as promessas que eu tenho para você. Tem a ver com as escolhas que eu fiz para você. Só que o nosso Pai, ele é tão lindo que ele não entra na nossa vida se a gente não permitir. Ele não entra. Ele fica esperando você falar, Pai, entra na minha vida. Eu permito o Senhor habitar em mim, eu permito o Senhor transformar toda a minha casa, transformar toda a minha estrutura. Então dê permissão para Ele entrar. Você já tentou com todas as suas forças, você já tentou de todos os seus jeitos. Para. Não é para ser pesado. Se está difícil, se está pesado, Deus não está. As coisas de Deus são leves. A gente está passando na prova, a gente está passando no desafio, mas está leve. A gente sente uma paz que excede todo o entendimento. Então, se o que você está buscando está te cansando, está te pesando, pare, ore, analise a rota, porque muito provavelmente Deus não está. Muito provavelmente. Então coloca a mão no seu coração e faz comigo essa oração, Pai, em voz alta. Não importa se as pessoas estão ao redor aí, não importa se vão ouvir. Fala, Pai,
Eu te autorizo a entrar na minha vida, Senhor. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu te peço perdão por todas as vezes, Pai, que eu não senti a Tua presença. Pelas vezes em que eu quis fazer as coisas do meu jeito. Eu te entrego a minha vida nas Tuas mãos, Pai. Eu te aceito como Salvador da minha vida, Jesus. Entra na minha vida para nunca mais sair. Habita o Teu Espírito Santo em mim. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu separei uma passagem para você que está no livro de Coríntios, que é quando Paulo, ele foi o maior assassino, perseguidor de cristãos. Ele matava cristãos, ele zombava, ele aterrorizava, até que um dia Deus foi avisando para ele, olha, para de fazer isso, para de fazer isso. Se eu não me engano, vem uma luz do céu e ele fica cego por 3 dias. E nesses 3 dias ele vê a glória de Deus e ele se converte a Deus. E depois ele se torna o maior evangelista, a pessoa que mais converteu pessoas a Cristo. Então imagina um perseguidor, um cara que matava os cristãos, depois se torna apaixonado por Jesus. A história de Paulo é maravilhosa, ele escreveu várias cartas, eu não li nem metade do que ele fala, ele já escreveu muitas cartas à igreja. Então aqui ele está escrevendo no livro de Coríntios e ele escreve assim, ó: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento para que vocês a possam suportar. Eu vou ler mais uma vez. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. A Bíblia é muito clara quando Jesus diz que neste mundo nós teríamos aflições, contudo era para termos bom ânimo. E a Bíblia também é muito clara que Deus não dá a paz como o mundo dá. Ele dá a paz que excede todo o entendimento. O que significa? O mundo está caindo, as coisas estão muito difíceis, mas a gente está numa paz que não tem como explicar. Esse é o termômetro para você entender se você está no centro da vontade de Deus, se você tem se tornado morada para o Espírito Santo. Quando eu percebo que eu estou ficando preocupada, que eu estou ficando tensa com as circunstâncias, eu na mesma hora, preciso voltar para o Espírito. Davi, ele chega um momento que Davi fala assim: ó minha alma, alegra-te, porque se perturbas dentro de mim. Ó minha alma, eu dou ordens à minha alma, alegra-te, eleva-te. Quando eu percebo que eu não estou nesse lugar, eu vou lá como Davi e falo: ó minha alma, porque a alma é o lugar onde habita todas as nossas emoções. Então nós temos um corpo onde temos uma alma e habita o espírito. Todo mundo. A criança é assim. Temos a carne, né? Temos a alma, que é responsável por todos os sentimentos, e o nosso espírito, que é o lugar de morada do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós. Quando a alma está elevada, quando a alma está gritando, o que acontece? A gente fica estressada, a gente fica preocupada, a gente fica tensa, a gente quer revidar. Se uma pessoa te atende mal num estabelecimento, você fala: o quê? Eu vou sair por baixo? Não, vou responder à altura. É sua alma que está gritando. Agora, quando o seu espírito está forte, ou seja, quando a presença de Deus
está forte em você, que é quando você tem seu momento com Deus todos os dias, que você canta louvores, que você ora, que você lê a palavra, seu espírito fica fortificado. Aí alguém vai lá e te xinga no trânsito, você ainda fala, ai, que Deus te abençoe. Alguém te maltrata no estabelecimento, você fala assim, ai, deve estar difícil o dia dela, eu vou orar, Deus abençoa a vida dela, que ela possa ter um trabalho melhor, às vezes a situação que ela está passando na casa dela. Então, olha como é incrível. Você consegue perceber quando você está na alma e quando você está no espírito. E é esse lugar de espírito que nós devemos buscar todos os dias. Onde a gente depende única e exclusivamente de Deus. A gente faz o nosso trabalho, a gente dá o nosso melhor. Mas a gente não desespera, a gente não fica preocupado, a gente não pensa, o amanhã pertence a Deus. Vamos fazer o nosso melhor. Aí diz assim, eu separei outra coisa. Todas as coisas, elas são lícitas, elas são permitidas, todas as coisas. Mas nem todas convêm. Então você vai ter nessa caminhada sua várias oportunidades lícitas, mas nem todas você deve fazer. Nem por todos os lugares você deve estar. Nem com todas as pessoas você deve caminhar. Nem para todas as pessoas você deve contar os seus sonhos, os seus segredos. Nem para todas as pessoas você tem que compartilhar coisas que você está vivendo. E eu digo mais, a maioria das coisas é somente você e Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. É como aquele louvor. Conte seus maiores sonhos a ninguém. Não mostre suas feridas para quem não tem remédio para curar e forças para te erguer. Não se lamente para quem quer ver sua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em seu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vale. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou contar pra Deus, tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou contar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Deus é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você. Como se chama a mulher abandonada.
e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento eu abandonei você, mas com grande misericórdia eu tornarei a acolhê-la. No ímpeto de indignação eu escondi de você a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna eu me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Por isso é para mim como as águas de Noé, como eu jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, assim eu jurei que não mais ficarei irado com você. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você. E a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Você será estabelecida em justiça. Ficará longe da opressão, porque não temerá. Ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. E se alguém te atacar, isso não procederá de mim, mas quem te atacar cairá diante de você. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Eu posso orar por você? Pai, obrigada. Obrigada por esse encontro, Pai. Obrigada por essa palavra, Pai. Ela não será mais chamada de abandonada, ela não será mais chamada de rejeitada. Ela não terá uma vida marcada pela sua história do passado, mas pelo tempo que o Senhor marcou a partir de hoje. Obrigada, Deus, por resgatar pessoas e mulheres e homens aqui neste momento. Obrigada, Jesus, por marcar a vida de cada pessoa nessa data de hoje. 25 de março de 2025 é o dia que você está renascendo. É o dia em que você está ressuscitando. É o dia em que Jesus está te chamando por um novo nome. Toda vez que Jesus dá um novo nome, é o marco de uma nova estação, é o marco de um novo tempo. É o marco da criação de um novo tempo de Jesus na sua vida. Pai, estabelece teu reino na vida de cada mulher. Estabelece teu trono e a tua paz na casa, Pai, de cada pessoa aqui presente. Envia seus anjos, Pai, ao redor de cada casa. Envia teus anjos para visitar quarto, para visitar sala, para visitar a cozinha. Todo espírito de opressão, todo espírito do inferno bate retirada agora em nome de Jesus. E um mar de cura, Pai, estabelece essa casa que andou ferida, essa casa que andou machucada, essa casa que foi habitada, Pai, por espíritos do inferno. Todos eles estão saindo agora em nome de Jesus. Pai, o Senhor tem liberdade aqui nesse momento para falar ao coração de cada pessoa os teus segredos, a nova direção, o novo tempo que o Senhor irá mostrar. Leva cada mulher aqui, Pai, a um lugar mais profundo, aquelas que estavam frias na Tua presença, que o Senhor ponha Teu fogo, Pai, nesse momento. Batiza com o Espírito Santo, Pai, batiza em orações. Estabelece Teu reino, Pai, de uma forma poderosa, onde elas não irão mais conseguir estar longe da Tua presença, até que chegue o momento em que já não saibam mais quem são elas e quem é o Senhor nelas, Pai, para que possa resplandecer a Tua face, para que todos vejam o Senhor na face delas. Estabelece postura, estabelece comportamento, transforma caráter, modifica personalidades. Mulheres que acordam e dizem todos os dias, eu sou assim, Pai, quebra de uma forma tão gloriosa, Pai, que outras pessoas irão olhar e falar, quem essa mulher se tornou? Como pode de estressada ser tão mansa, de brava ser tão calma, de irritada ser tão pacífica?
de preocupada ser tão confiante no Senhor e dependente. Levanta mulheres, Pai, que se tornarão exemplos, mulheres que irão caminhar de geração em geração, que irá para as nações, Pai, declarar que o Senhor é santo e declarar que o Senhor a libertou, declarar que o Senhor entregou uma água que elas nunca mais sentiram sede. Dê água de beber, Pai. Dê a tua água que cura. Dê a tua água que transforma, Pai. Traz mulheres que oram pelo seu marido. Traz mulheres que fortalecem os seus filhos. Traz mulheres forjadas, Pai, no Senhor, que estão tão bem preparadas, que sairão para ir no supermercado e converterão corações ao Senhor. Mulheres que vão fazer a unha e vão levar a tua presença para todas as pessoas que estiverem lá. Mulheres que quando abrirem a boca, Pai, saia unção, saia poder de cura. Cura mulheres que estavam desanimadas, cure todo espírito de depressão, todo espírito opressor que vem colocando um peso sobre as suas costas. Pai, cura em nome de Jesus. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus toda macumbaria, toda feitiçaria, toda obra do inferno que possam ter feito contra a sua vida está sendo repreendido agora em nome de Jesus. Satanás, eu te dou uma ordem. Se você tentou destruir casamentos, se você tentou destruir mulheres, autoestima de mulheres, se você vem trazendo pesadelos, eu te dou uma ordem. Sai agora, em nome de Jesus. Nós te repreendemos agora, em nome de Jesus. Vem, Pai, com uma unção de cura, Jesus. Mulheres saindo dessa live felizes. Mulheres saindo dessa live cheias do Espírito Santo de Deus. Mulheres querendo mais do Senhor, Pai. Mulheres querendo mergulhar mais profundos. Mulheres querendo estabelecer um lugar de alegria no Senhor, onde elas estão preocupadas em estar te agradando e não em agradar ao mundo. Onde elas estão preocupadas em perguntar a Jesus o que o Senhor faria em meu lugar ao invés de tomar uma decisão precipitada. Mulheres que vão consultar o Senhor em todos os momentos. Mulheres que vão tomar banho com o Senhor. Mulheres que vão para a academia com o Senhor. Mulheres que vão para o trabalho com o Senhor. Mulheres que vão lavar a louça com o Senhor. Quantas vezes, meu Pai, quantas vezes eu estava lavando a louça, quantas vezes eu estava tomando banho e eu fui cheia da tua presença. Na simplicidade, no dia a dia, porque o Senhor não está limitado a um ambiente, o Senhor não está limitado a um culto, o Senhor não está limitado a um lugar. O Senhor habita em nós. E nós queremos sentir, e nós queremos falar, e nós queremos te ouvir em todos os momentos. E ainda que a gente não te sinta, a gente crê, porque a nossa fé não vem por aquilo que nós sentimos, vem por aquilo que nós cremos. E nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. Nós cremos que o Senhor nos escolheu, nós cremos que o Senhor nos chamou, nós cremos que o Senhor tem grandes expectativas em nós. Nós cremos que nós temos um propósito a ser cumprido nessa terra. E esse propósito vai ser revelado à medida em que caminharmos em profundidade no Senhor. Por isso, Pai, não nos abandone nem um segundo. Não afaste a Tua presença nem um segundo. E nós cremos nessa palavra, de que a Sua misericórdia não se afastará de cada um de nós. E que a Sua aliança de paz não será removida. Porque o Senhor chamou você como se chama uma mulher abandonada, e de espírito abatido como se chama a mulher da mocidade. Por um breve momento, Deus diz, eu abandonei você, mas com grande misericórdia eu tornei a acolhê-la. E eu me compadeço de você. E eu protejo você. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda a língua que quiser te acusar. Tome posse da verdade que o Senhor diz para você.
Receba as palavras de Deus. Receba a convicção que ainda que o mundo tenha te rejeitado, ainda que pessoas tenham te abandonado, o teu Pai que está no céu não te abandonou e não te abandonará em nenhum momento da sua vida. Então se alegre, mulher. Se alegre porque Jesus está com você todos os dias e estará até Ele te buscar. Não sinta medo, não se sinta ameaçada, não se sinta preocupada, porque é Ele que tem planos bons contra você, a favor de você. É Ele que tem planos de te fazer bem e não de te causar danos. A palavra diz: busque-me e você encontrará. Busque por Jesus e você encontrará. Chame por Ele e Ele responderá. Porque tudo aquilo que você pedir em nome do meu Pai que está no céu, Ele concederá. É claro que, Pai, nós não queremos coisas de acordo com a nossa vontade, nós não queremos seduzir a nossa alma e muitas vezes o que nós queremos nem é bom para nós, porque o nosso coração é enganoso. Nós queremos te pedir que até mesmo aquilo que a gente sonha esteja alinhado com o propósito do Senhor para a nossa vida. Quantas vezes, Pai, nós queríamos algo e o Senhor nos protegeu. E naquela época a gente ficava brava, chorando, por que não acontecia do jeito que a gente queria. E hoje, quando nós olhamos, nós te agradecemos. Deus, obrigada. Obrigada por o Senhor não ter permitido. Então hoje nós queremos te agradecer pelos nãos. Nós queremos te agradecer pelo zelo. E nós queremos te pedir que seja feita a tua vontade em nós, aqui na terra como é no céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só